Família Schlatter. Mais de 6 séculos de história. Para entender a origem do grupo Schlatter, é necessário conhecer a história de seu fundador e patriarca, o Sr. Alberto Schlatter, e de seus antepassados. O brasão da família Schlatter data de 1373 e traz a história de um povo trabalhador que, em meio a muitas dificuldades, mas com coragem, partiram de seu país, a Suíça, em busca de novos horizontes, onde pudessem conquistar com trabalho uma vida melhor. A história Schlatter, na realidade, começou no final do século XVIII. Houve uma grande crise na Europa, onde, por exemplo, a fome foi tanto que um rato para ser comprado para alimento chegou a valer 2 francos. E nessa ocasião, meus antepassados, o meu avô, resolveu vir embora para o Brasil, que eles vieram da Europa, com muita dificuldade. Naquela época, a viagem era 18 dias de navio para chegar até na América, porque naquela época se dizia que o Brasil era o país do futuro. Então, quando meus pais chegaram, junto com meu finado avô, a família toda, meu pai comprou uma propriedade de 45 hectares na Alta Sorocabana, que já existia aquela ferrovia que foi construída nos anos 1800, porque ela dá acesso à Bolívia já naquela época. Então eles compraram essa propriedade e começaram de desbravar para plantar café. Eles construíram um rancho na beira do córrego e foram derrubar mato na cabeceira da propriedade. E no início, um dia chegando em casa, eles só encontraram a cinza do rancho que eles tinham. Quer dizer, isso na realidade é na lua de mel. Queimou tudo, tudo. Eu me lembro até hoje, como se eu estivesse vendo agora, o revólver do meu pai torcido, derreteu. A maquininha de costura da minha mãe, retorcida pelo calor. Então a minha mãe e meu pai, ainda sem filhos, de noite chegaram em casa com a roupa do corpo e nenhuma muda de roupa para pôr. E aí começou a dificuldade financeira. Terceiro dos 5 filhos do casal de imigrantes suíços, Alberto, ainda menino, enfrentou suas primeiras dificuldades. Eram tempos difíceis aqueles. Nós éramos uma família de 5 irmãos. A mais velha é Maria, depois Rodolfo, depois Alberto, Helena e Ernesto. A dificuldade financeira foi tão grande que, no meu caso, eu me lembro muito bem, dente a gente amarrava na fechadura da porta e daí dava um empurrão na porta para arrancar o dente. Com 12 anos eu sofria muito de amígdalas e eu fui levado até Presidente Prudente e lá teve um enfermeiro que me falou: "Ô menino, vem cá no colo do tio." E o besta foi lá e sentou no colo. Na hora que eu sentei no colo, o médico já estava lá pertinho, entrou com um buticão e arrancou as amígdalas a sangue frio. Isso atacou a minha memória, que isso é como se fosse ontem. Aí ele mandou eu chupar gelo. Os alimentos eram escassos, produzidos com esforço no quintal de casa, e o trabalho árduo fazia parte da infância, o que despertou no pequeno colono o desejo de buscar por melhores oportunidades. E aí, diante dessa pobreza, dessa dificuldade, onde a base da alimentação era verdura, afinal minha mãe tinha muito capricho na horta, fora da horta era apenas mandioca e polenta. E aí muitas vezes, aí, com a idade de 12, 14 anos, eu pensava em sair de casa e tentar proclamar a vida própria, porque não era aquilo que eu pensava para o meu futuro. Então já na infância eu costumava trabalhar aos domingos
com o luar da noite fazer as minhas lavourinhas. E quando nós mudamos para o Paraná, eu já tinha 2 cabeças de gado. E eu ainda sou do tempo, para sair do estado de São Paulo e trazer o gado para o Vale do Ivaí, gastamos 6 dias a cavalo para trazer o gado do estado de São Paulo para o Paraná. Tinha nessa época 18 anos. Teve noites que nós tivemos que posar no mato rodeando o gado, porque não tinha aonde fechar o gado. Região nova, né? Então, muito sacrifício, muita dificuldade, mas sempre com um espírito de aventureiro. O começo de seu Alberto. A família permaneceu no Paraná até que Alberto, com o espírito de querer progredir, mudou-se em 1959 para São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, para trabalhar com seus primos na Translater, transporte de automóveis como caminhoneiro. Que naquela época só tinha o Jeep, a gente percorria de São Paulo a Porto Alegre e de volta eram 11 dias. Mas daí em Vacaria, no Rio Grande do Sul, eu vi colhedeira automotriz, já naquela época. E aí eu não aguentei. Quando eu vi automotriz, eu parei a carreta, dei uma olhada, me desceram as lágrimas, voltei para São Paulo e disse para o meu primo, que era meu patrão, olha, não dá mais. Eu vou voltar para o agronegócio. Eu vejo muito mais possibilidade de modernizar o agronegócio. E aí abrimos uma empresa, o meu primo e eu, com um patrimônio talvez hoje de R$100 mil, e fizemos essa sociedade durante 15 anos, sem nunca fazer um acerto, só na pura confiança. Ele entrava com dinheiro e eu com trabalho. A agricultura. De volta ao Paraná, no município de Itambé, se dedicaram ao plantio de hortelã para a extração do óleo de hortelã, muito usado naquela época. Isso era um tempo maravilhoso. Um tempo em que a gente não trancava a casa, muito menos tirar a chave do contacto do carro. No final da década de 50, a gente teve o prazer e a honra de conhecer a família Schlatter. Rodolfo Schlatter, irmão do seu Alberto, e o seu Alberto Schlatter, que eu conheci ele militando no plantio de hortelã no município de Itambé. Isso foi o começo da história da família Schlatter. E depois, o limite foi algodão, plantio de soja, café na Fazenda Continental, no município de Quinta do Sol. Eu era um representante comercial e tive o prazer e a honra de ter Alberto Schlatter como meu cliente. Tive o prazer de aprender muito com ele, porque ele era uma pessoa que gostava de passar conhecimento àqueles que estavam próximo dele. Tudo de bom e Deus abençoe a família Schlatter. Os primos sócios começaram então a introduzir o cultivo de milho e algodão, o que logo despertou em Alberto, apaixonado por tecnologia, o desejo de mecanizar as lavouras. Então eu fui o pioneiro no norte do Paraná em comprar colhedeira de algodão, mas que não foi bem sucedido no Paraná pelo fato de ser uma região que mesmo no inverno chove. Então o algodão, para ser colhido com colhedeira, tem que ser no Cerrado Brasileiro, onde as estações do ano são muito bem definidas. Temos 6 meses de chuva de verdade e temos 6 meses que deixa a desejar. Então fica ótimo para a cultura de algodão. E aí então foi crescendo o plantio de milho. A primeira espigadeira para colher milho também foi da família Schlatter. Primeira colhedeira de cereais, trabalhávamos para terceiro, porque aí isso começou de trazer a modernidade. Ele é um homem que começou lá embaixo, cresceu, trabalhando, lutando com a vida, que começou aqui na mecanização, que eu conheço mesmo a vida do Schlatter, com maquinários velhos, com agricultura na época, do começo em 75 foi difícil,
é um orgulho a gente chegar nessa idade, é uma bênção de Deus. Alberto, você, quero que continua que nem seu pai, que eu conheci muito, tua mãe, dirigindo até os 91 anos, eu vi o teu pai dirigir, e eu quero que você chegue aos 100 anos dirigindo, que Deus abençoe você pelos 87 anos e que com saúde, com amor e com alegria. Sempre em busca do progresso, em 1965, iniciaram o cultivo da soja que atingiu tamanho sucesso e rendeu a Alberto Schlatter o troféu de Rei da Soja do Norte do Paraná, prêmio recebido em sua participação na primeira Festa da Soja de Itambé, trabalho realizado ainda em sociedade com o primo. Depois desses 15 anos, ele chegou e disse para mim: primo, está na hora de nós pensar em fechar essa empresa. Vai pensando em números. Eu disse para ele: vai pensando em números. Depois de 6 meses ele voltou e disse para mim: olha, eu pensei num $1 milhão. E eu disse para ele: olha, e eu pensei em 100 mil sacas de soja, porque dólar eu não tenho, eu tenho é soja. Negócio fechado. Nunca fizemos uma conta para ver se um prejudicou o outro. 100% na confiança. E parece que isso foi uma sociedade que Deus abençoou, e aí começou o progresso. A entrada dos filhos nos negócios. A partir daí, os filhos que já trabalhavam com o pai nas lavouras começaram a desempenhar papéis mais decisivos no processo de desenvolvimento do que se tornaria mais tarde a jornada de sucesso formada pela união entre eles, o Grupo Schlatter. Daí já chegou o meu filho mais velho, que já me ajudou, depois já veio outro, depois veio outro. Para que a coisa continuasse, eu cheguei nos filhos, em todos os meus filhos, e disse para eles: quem me acompanhar no novo estado, que vai ser Mato Grosso, a partir de agora, além de ser herdeiro, ainda é sócio. Isso deu certo, então os 3 filhos homens me acompanharam. E aí, a partir daquela época, a gente sempre comprou as propriedades em partes iguais. Eu duvido que tenha um pai que se sacrifique e que esse sacrifício que ele está fazendo não seja por amor aos seus descendentes. E esse privilégio Deus tem me dado. Meus filhos são, além de serem herdeiros, mas eles são sucessores, porque já são donos do próprio negócio e administram e tocam com muita integridade. Porque o princípio desse grupo, começando pelo bisavô, sempre foi princípios de honestidade e temor a Deus. E hoje nós estamos aí em 4 irmãos com um sucesso realmente admirável. Há 20 anos atrás, Deus permitiu a família Schlatter ser os pioneiros em plantar algodão no Cerrado brasileiro. Naquela época, o Brasil era o 5º maior importador de pluma para abastecer as nossas fiações. Em 20 anos, o Brasil passou a 2º maior exportador de pluma de algodão a nível mundial. Então foram um sucesso muito grandes. Sem sombra de dúvida, bênção de Deus. Porque o mais importante que um homem ou uma mulher deve deixar aqui na vida não é fazenda, não é riqueza, mas é o legado. Da onde ele veio e aonde ele parou. Falar de Alberto Schlatter é a coisa mais fácil que temos para falar. Pessoas honestas, que conheci desde os anos de setembro de 1951, nós vivemos juntos. Assim, nas piores coisas da vida, nas melhores coisas passamos, entendeu? Sofremos. O que ele tem hoje, que o pessoal vê aí, só quem conhece a vida dele para informar. Ele não recebeu nada de mão beijada, não custou banco de faculdade nenhuma. O que ele tem hoje, porque soube aproveitar as horas melhores da vida dele, com honestidade, sempre foi honesto.
que ele tinha o seguinte: quando ele ficava nervoso com qualquer coisa, o que ele sabia é só trabalhar. Ganhou o que ele tem hoje, ganhado, trabalhado. Nunca fez nada para ninguém pensando em receber do outro dia da manhã. O que ele tem hoje foi abençoado por Deus. Que Deus abençoe você pelos seus 87 anos de idade, que Deus abençoe por muitos mais vidas para frente. Papel na sociedade. Consciente de seu papel na sociedade, Alberto Schlatter sempre trabalhou para que o progresso atingisse os que estavam à sua volta. Atitude que mantém até os dias atuais, apoiando associações, entidades filantrópicas e os demais produtores. Com 30 anos eu já fui chamado para ser diretor da cooperativa de Mandaguari, Cocari, aonde eu pude passar muitas experiências para os demais agricultores, porque agricultor é uma pessoa diferenciada. Agricultor, quando ele inova alguma coisa diferente, ele tem o maior prazer de passar essa novidade que está dando resultado financeiro para o seu concorrente. A relação com Deus. Para o empresário religioso e ativo, o sucesso sempre acontecerá para aqueles que mantiverem os princípios cristãos e as bênçãos de Deus. Caminharão lado a lado com a fé e o trabalho realizado com honestidade e justiça social. Na minha cabeça jamais entra que Deus goste da pobreza. Porque o meu Deus que eu adoro, Ele é o dono do ouro e da prata. Então eu tenho todo o direito de progredir o máximo que eu puder, porque quanto mais eu progredir, mais eu estou aumentando os salários. Legado de honestidade. Na relação estreita com os pais, seus maiores exemplos, Alberto moldou seu caráter íntegro e honestidade, que acredita ser o que de mais importante deixará para os filhos. Eu diria que o principal que meus pais me deixaram é o caráter. Eles eram muito trabalhadores e tudo, mas de pouco recurso. A visão de acreditar no amanhã, sem sombra de dúvida, foi minha. Com o apoio deles. Cansei de fazer meu pai avalizar para mim, mesmo meio contrariado. Mas o meu pai acreditava muito em mim. Eu também nunca deixei de estar ao lado dele. Até nos últimos anos de vida dele, nos anos, quando eles já tinham mais de 80 anos, todos os anos eu levava eles para um retiro espiritual na divisa de Santa Catarina. Trouxemos eles para cá para conhecer a nova região. Antes de eu comprar o primeiro palmo de terra aqui, eu trouxe meu pai. Houve sempre assim um respeito, uma intimidade muito grande. E o meu pai era fanático em honestidade. Isso influenciou a visão, e é essa visão que eu também quero deixar para os meus filhos. Então eu me lembro assim nitidamente de uma ocasião, meu pai foi no comprador de cereais e falou: olha, eu preciso de 10 sacos vazios para pôr feijão e me dá um pouco de barbante. Aí o vendeiro, em vez de dar 10 barbante, deu 16 barbante. Quer dizer que 10 sacos ocupou 10 barbantes. Sobrou 6 para costurar o saco. O meu pai levou de volta para o vendeiro os 6 barbantes. Hoje a gente fazer isso, o dono do barbante ia ignorar. Você está me achando com cara de miserável que vou querer te cobrar os 6 barbantes que você levou a mais? Mas naquela época era assim. Isso eu me lembro como se fosse ontem. Ficou guardado na minha mente, né? A disciplina, a honestidade, isso ele trouxe da infância lá da Suíça, né?
E felizmente até hoje eu nunca consegui alguém poder falar qualquer coisa do final do meu pai. Eu tive o caso de um filho que ele deu uma descuidada e deu uma boa amassada num carro. E aí ele foi em Maringá, onde a gente fazia os consertos de carro, onde tinha um pessoal especialista em desamassar a lataria de carro, né? E aí fizeram uma proposta para ele. Não, você faz assim, 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 e daí o seguro paga. Mas era chucho. E aí o meu filho disse, não tem chucho, eu vou pagar. Não precisou eu dizer para ele, não faça isso não. Ele fez isso de livre e espontânea vontade, disse para o consertador, não, eu vou pagar o conserto. Muito feliz, grato a ele e a Deus. Alberto Schlatter, um exemplo a ser seguido, não apenas para sua família, mas para as futuras gerações. Sua história de trabalho, determinação e sucesso se perpetuará como um manual que nos ensina que não importam as condições em que nascemos, Deus dá a todos os seus filhos força e capacidade para progredir.